Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, eu sou o pastor Ayrton Evangelista da Costa e irei dissertar a respeito da revelação progressiva da imortalidade da alma. E nós podemos começar por Gênesis 2, versículo 7, onde está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não foi pretensão do escritor bíblico, nem de Deus, colocar neste versículo toda a doutrina da imortalidade da alma, porque alguns grupos usam esta expressão alma vivente para falar da situação holística do homem, isto é, ensinar, dizer e convencer de que o homem é uma alma que vive e, morrendo o homem, tudo se acaba. Ou seja, assemelhando o ser humano a um animal, a um jumento, a um rinoceronte, a um elefante ou uma barata. Os animais morrem e realmente tudo se acaba ali. É assim que é ensinado pelos mortalistas, pelos que não aceitam que o espírito do homem se separa quando o corpo desce à terra. Mas é isso que a Bíblia ensina, é isso que nós vamos ver. Então, a imortalidade da alma é apresentada na Bíblia com uma progressão. Vai se revelando aos poucos, até chegar na palavra do Senhor Jesus, que diz lá em Mateus 10, 28, que ninguém pode matar a alma. Pode matar o corpo, a alma não. Mas vamos ver. O homem é muito diferente dos animais. Ele recebeu o sopro de Deus, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Eles podiam se comunicar com Deus. Havia uma comunhão com o Criador. E eles tinham semelhança moral com Deus. Essa semelhança moral com Deus, no Jardim do Éden, foi quebrada, foi desvirtuada a partir do pecado, da desobediência. Pois bem, vamos caminhar juntos nesta revelação progressiva dessa doutrina. Assim como o Messias é revelado progressivamente na Bíblia, começando lá por Gênesis 3, versículo 15, em que ele é apresentado como a semente da mulher, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, isto é, a cabeça do diabo. Assim como Jesus foi revelado progressivamente, até chegar aquele momento em que ele diz à samaritana: você está esperando o Messias? Eu aqui estou, eu o sou. Pois bem, a mesma progressão eu vejo, eu entendo que existe com relação à imortalidade da alma. Vamos ver 2 Samuel 12, versículo 23. Aconteceu que,
o filho de Davi, faleceu, resultado da sua união adúltera com Batseba, mulher de Urias. E Deus dissera que a espada estaria sempre na sua família por causa desse pecado e que esse menino iria morrer, e realmente morreu. E Davi ficou muito entristecido com isto, mas depois que o menino faleceu, ele diz, 2 Samuel 12, 23, poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. Eu irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim, segundo outra versão. Então, Davi tinha o conhecimento que o seu filho estava em algum lugar. Depois da morte do seu filho, ele foi para algum lugar, para o lugar dos mortos. Não foi apenas o fôlego, foi o espírito. A criança ficou aqui na terra, mas ele estava em algum lugar. E depois que Davi morresse, iria se encontrar com ele. Então, é um pouco mais de luz nessa doutrina da imortalidade da alma. Mas vamos ver também nesta progressão, Eclesiastes 12, versículo 7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas uma luz para a compreensão desta doutrina bíblica da imortalidade da alma. Há uma separação, aqui já diz isso, aqui já dizia isso, uma separação na morte, há a separação entre o espírito e o corpo, e dá-se a morte. Volte para Deus, para ficar à disposição de Deus, ou em lugar de tormentos, ou na paz do Senhor, e isto mais tarde vai ser explicado pelo Senhor Jesus na parábola do rico e Lázaro. E através dessa parábola, ele dá uma explicação a respeito do mundo espiritual. Ele nos traz ao conhecimento uma realidade espiritual. Vamos caminhar então, Mateus 10, 28. O Senhor Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, fazendo a divisão alma e corpo. O corpo pode ser morto, qualquer pessoa pode matar uma pessoa, mata, mas não pode também fazer sucumbir junto a alma. Não somos como os jumentos, não somos iguais aos animais. Jesus já diz isso aqui, nesta passagem, que é um dos checkmates na doutrina da mortalidade da alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, os ímpios vão sofrer ruína eternamente no lugar de tormento, no inferno. Mas aí dizem, não existe inferno e no inferno serão exterminados. Não é isso que diz a palavra. Vejamos, Apocalipse 21, versículo 8. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, etc.
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os ímpios passam pela morte física, naturalmente, e depois pela morte espiritual, que é a eterna separação de Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse 20, versículo 10, diz: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Não se trata aqui de simples extinção da alma. Ela não é extinguida, não é destruída. Até porque na morte e na extinção não há tormento. A morte é indolor. Então não haveria castigo. Isso está confirmado também em Mateus 25, 41, em que Jesus diz a respeito daquele julgamento, o julgamento das ovelhas e dos bodes. Mateus 25, 41. Então o rei dirá, palavra do Senhor Jesus, então o rei dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E mais adiante, no versículo 46, ele diz: irão estes para o tormento eterno, eternamente em tormentos. Não se fala de extinção puramente, pura e simplesmente. Mas os justos irão para a vida eterna. Assim como há a vida eterna, que representa e significa a eterna comunhão com Deus, o contraste disto, o oposto a isto, é a morte eterna, que significa a eterna separação de Deus. Vamos caminhar então nesta progressão. Lucas 23, 43. Essa passagem muito conhecida, em que Jesus crucificado, havia ao seu lado um ladrão. Esse ladrão se arrependeu, reconheceu seus pecados, clamou ao Senhor Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus, prontamente reconhecendo e lendo o seu coração, conhecendo realmente que houve sinceridade nele, Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A pergunta que se faz é o seguinte: quem foi naquele mesmo dia para o paraíso? Quem foi naquele mesmo dia para o céu? Senão o espírito do ladrão. O corpo desceu à terra, mas o espírito subiu para o céu. Claro e inquestionável. Diante desta forte oposição à doutrina do extermínio e da mortalidade da alma, alguns descontentes e contradizentes dizem: não, Jesus disse o seguinte: na verdade te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus por acaso poderia dizer: na verdade te digo amanhã, ou na verdade te digo ontem? Não, ele estava dizendo naquele dia: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E foi o que aconteceu.
Ele não iria, o ladrão, também passar 1000 anos reencarnando, se aperfeiçoando em novas vidas corpóreas aqui na Terra para receber tal aperfeiçoamento e só assim viver uma vida plena de paz. Não foi isso que Jesus disse. Foi pelo arrependimento e pelo perdão e principalmente pela fé em Jesus Cristo que ele ganhou a salvação. Porque a salvação é pela fé. Pois sois salvos pela graça mediante a fé, havendo fé no Senhor Jesus Cristo. Flui a graça, flui, derrama sobre aquele que crê a salvação de Deus. Outros dizem, não, mas Jesus não foi naquele mesmo dia para o céu, então ele jamais poderia dizer que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ainda ficou algumas semanas na terra, aparecendo já na qualidade de ressurreto, aparecendo a um e a outro. Aí se esquecem da Trindade, da Santíssima Trindade. Jesus, quando estava aqui no seu ministério terreno, quando se fez homem e habitou entre nós, ele não deixou de estar no céu. A Trindade não ficou desfalcada, ficou só Pai e Filho, porque só Pai e Espírito, porque o Filho desceu para se fazer homem. Não. Deus é imutável. Agora, quem não acredita na doutrina da Trindade, realmente usa esse argumento e acha que convence, porém não convence. Jesus, em algumas oportunidades, ele diz que eu estou no Pai. Além, eu não vou estar no Pai, eu estive no Pai, eu estou no Pai. Ele diz também, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem ao Pai senão por mim. Ele disse, vai ao Pai. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É o grande mistério da Trindade. Aí ficam usando esses argumentos. Porque na matemática de Deus, concernente à Trindade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É nossa mente finita, é nossa incapacidade de penetrar fundo no mistério de Deus. Nós achamos que 1 mais 1 mais 1 são 3, e não são. Jesus disse isso, eu e o Pai somos um. E também, ele disse, está em João 14, versículo 9, a Tomé. Tomé, que não acreditava na ressurreição de Jesus, ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, olhando para Jesus, estava vendo a Deus, o Deus encarnado. Em João, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, neste mesmo capítulo, diz que este Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Alguns grupos, como a Testemunha de Jeová, as Testemunhas de Jeová, dizem, não, esse Deus, esse Verbo, não era o Deus propriamente dito, não era Jeová, era um Deus, um com artigo indefinido. Então, Jeová, o Pai, teria criado um outro Deus. Então, eles acreditam em dois deuses. Mas esse não é um assunto para nós tratarmos aqui. Nós estamos tratando da imortalidade da alma. Este assunto veio como um apêndice, um parênteses que nós abrimos para explicar que o argumento de que
a alma é exterminada não tem fundamento. Vamos ver Lucas 16, versículo 19 a 31, onde o Senhor Jesus, através de uma parábola, ele disserta a respeito da imortalidade da alma, explica mais ou menos detalhadamente como acontece. Ele disse que Lázaro, o pobre, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso, ou seja, para o céu. Pois bem, e o rico morreu e foi para um lugar de tormentos. Isto aqui está consoante a parábola com o que nós já ouvimos, já lemos e ainda vamos ler a respeito dessa progressão. Ato contínuo, Lázaro foi para o céu, não porque era pobre, mas era temente a Deus, era justo, e ele morreu e, ato contínuo, imediatamente foi para o céu, levado pelos anjos. E o rico, não porque fosse rico, mas era injusto, ele morreu e foi para um lugar de tormentos. Ato contínuo. Quem foi para o lugar de tormentos e quem foi para o céu? Foi o corpo? Não, o corpo ficou em terra. Assim como aconteceu com o ladrão. O corpo ficou sepultado aqui na terra. Mas o espírito subiu para ficar à disposição do Senhor. Lázaro foi para onde? Para o céu. O rico para um lugar de tormentos. Então Jesus explica através dessa parábola uma realidade espiritual. Aí se ouve argumentos de que como é que você vai firmar uma doutrina através de uma parábola? Não, eu não estou firmando doutrina através de parábola. Esta passagem é um dos versículos, um dos ensinos que vem somar a esta progressão em que Deus nos diz que a alma é imortal. E Jesus diz, ninguém pode matar a alma. E lá no começo já está dizendo, o pó desce à terra que o deu e o espírito volta a Deus. O pó desce à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Pois bem, vamos progredir então. Atos 7,59. Estevão estava quase à morte, sendo apedrejado por causa da pregação do Evangelho. E o que aconteceu? Ele já nos últimos instantes, ele teve uma visão celestial, viu Jesus no céu e disse o seguinte, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque Estevão disse isso. Estevão que era crente, Estevão que estava pregando o Evangelho, ele tinha consciência da sua imortalidade da alma. Ele sabia que tão logo ele descesse ao pó, o seu espírito subiria para o encontro com o Senhor Jesus, tal como Jesus disse ao ladrão na cruz. Da mesma forma, tudo isso nos leva a acreditar que a alma é imortal. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão desconhecia que ele era semelhante a um animal, a um elefante, a uma barata. Morreu, ia se acabar tudo, e sua alma ficaria em sono profundo. É a doutrina do sono da alma. E seria despertada apenas na ressurreição. Onde está escrito? Vamos buscar esse argumento apenas lá?
em Gênesis 2:7, quando Deus se refere à alma vivente? Não. Nós precisamos progredir nessa revelação para termos o conhecimento exato dessa doutrina. Pois bem, vamos para a frente. Apocalipse 6, versículo 9, está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Almas dos que foram mortos estavam lá. Então, corrobora, confirma, ratifica o que nós estamos dizendo. Corpo na terra, alma no céu. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A morte do crente leva-o imediatamente à presença de Cristo. Vejam esse ato contínuo. Temos confiança de que iremos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz também o seguinte: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Não dá ideia aqui de esperar ainda a ressurreição. Sim, na ressurreição, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Os mortos, a igreja de Cristo, constituída da igreja visível e invisível, está em 1 aos Tessalonicenses 4, 16, 17. Primeiramente os mortos ressurgirão. Imediatamente nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos arrebatados. Não passaremos ainda pela morte. Jesus chegou hoje. Os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos não irão passar pela morte para ressuscitar, não. Eles serão assim mesmo arrebatados. Esta é a síntese do ensinamento do arrebatamento da igreja, que hoje é pouco ensinado em nosso meio. Mas Jesus disse que voltará para buscar aqueles que estão aqui na terra e que fazem parte da sua igreja, os justos. Pois bem, Paulo não está falando aqui só nesse momento da ressurreição, da vinda do Senhor. Nós já vamos imediatamente. A ressurreição é outra etapa. Na vinda do Senhor Jesus há uma recomposição, alma e corpo. Ressurreição é novamente a união alma e corpo. Enquanto reencarnação, ensinada pelo Espiritismo, significa o mesmo espírito possuindo vários outros corpos, ou tendo várias vidas corpóreas aqui na Terra, vivendo outras vidas de modo quase infinito, a fim de se aperfeiçoarem. Não é isso que ensina a Bíblia, mas doutrina, qualquer religião pode fazer a sua doutrina, tem todo direito, mas nós queremos sempre analisar essas doutrinas à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a nossa fé, é a nossa bússola. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Pois bem,
aqui está mais ou menos uma progressão a respeito da imortalidade da alma. Mas um leitor me escreveu e pediu que eu editasse um outro vídeo de modo mais didático a respeito desse assunto, como estou fazendo. E ele apresentou alguns argumentos, aliás, apenas 2 argumentos que, diz ele, são usados pelos mortalistas para defender a sua crença. Um deles é Ezequiel 18:20. Este argumento é um dos mais ingênuos, onde diz: a alma que pecar, essa morrerá. Aí ele chega à conclusão apressada de que toda vez que há um pecado, a alma morre. Mas não é bem isso. O verbo morrer tem alguns significados. Quando o Senhor Deus se encontrou com Adão e Eva logo após a desobediência, ou antes até disso, aconteceu que Deus disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Se comeres, se desobedeceres, morrerás, certamente morrerás. Essa morte aí não é morte física. Claro que o homem passou a experimentar a morte física. Então ele recebeu 2 mortes, uma morte física e uma morte espiritual, mas não morreu naquele momento, nem a sua alma morreu naquele momento. Acontece que ele passou a sentir a separação de Deus. Não morrerás significa estar separado do Senhor. E nós morremos para os nossos pecados, nós morremos para o mundo, nós morremos para a lei. Há vários significados de morte. E essa alma que pecar, essa morrerá, essa ficará destituída da graça e da glória de Deus. Até porque, neste mesmo livro, Ezequiel 18, 27 e 28, diz que se o ímpio se converter de suas transgressões, certamente viverá. Ele já está vivo. Cometeu o pecado, não morreu, e se converter, ainda viverá. Viverá para Deus. Será anulada a decretação da sua morte espiritual. Porque do contrário, não teria nenhuma chance. Mas ele, em Ezequiel 18:30, diz mais claramente o seguinte: eu vos julgarei a cada um conforme seus caminhos. Então, só depois é que aquele que pecar será julgado e será separado do Senhor. Naquele caso em que serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente, como diz a Bíblia Sagrada. Em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não diz todos pecaram e morrerão. Todos pecaram e perecerão. Todos pecaram e serão exterminados. Não. Destituídos é uma morte. O homem pode até estar vivo, mas se está longe do Senhor, está morto espiritualmente. E nós temos um exemplo aqui claro na Bíblia Sagrada. 1 Timóteo 5, versículos 5 e 6. Falando a respeito das viúvas que se entregam às orgias e fazendo a diferença entre aquela que tem santidade e aquela que não é temente a Deus. Diz o seguinte: a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em orações. Mas a que vive em pecado, a que vive em deleites, a que vive em orgias, vivendo, está morta.
ainda que esteja viva, mas está morta espiritualmente. Aqui então explica essa questão do uso de morrer para rebatermos com isso Ezequiel 18:20, onde alguns ingênuos ainda acreditam que realmente a alma que pecar, essa morrerá, significa extermínio e vai ser exterminada, e não é bem assim. O morrer tem alguns significados. Então, meus amados, aqui está, de acordo com a palavra de Deus, a crença, a doutrina da imortalidade da alma. Mas cabe a cada um, a cada ouvinte, a cada leitor, examinar, ler tudo que foi aqui dito e meditar. Nós devemos meditar muito na palavra de Deus e não comermos pela mão dos outros. Muitos apenas ficam crendo naquilo que disseram, naquilo em que leram em revistas. Quer dizer, é um conhecimento superficial da Bíblia Sagrada e não meditam. Mas no primeiro salmo da Bíblia, diz que nós devemos meditar de dia e de noite e tirarmos nós as nossas próprias convicções, as nossas próprias conclusões, com a ajuda do Espírito Santo. Nós chegamos lá. Porque Deus deu ao homem entendimento, capacidade para discernir, para conhecer, penetrar fundamente nos mistérios de Deus. Não podemos. Nós somos limitados, temos uma capacidade muito limitada, somos finitos, e o infinito não pode penetrar em nossas vidas. Mas nós podemos sim conhecermos muito com a ajuda do Espírito Santo. E Paulo diz que hoje nós conhecemos superficialmente, como que através de um espelho, não com aquela nitidez, como se nós conhecêssemos cara a cara, mas quando nós estivermos na glória, aí sim nós teremos conhecimento de toda a verdade. Esta é a palavra. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque esta é a palavra que liberta.